né? Tava com Oi, problema no Arthur. microfone. Oi, Bom tudo bom? dia. Olha só, eu vou ficar, como a gente combinou, eu vou ficar um pouquinho, mas eu tenho que resolver umas coisas aqui. Aí à tarde que eu vou ficar mais, tá? Não, Eu vou ficar tranquilo, hein? mesmo, acompanhar parcialmente aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá certo. Deixa eu apresentar então rapidinho, aí se você começa então, tá? Pode ser? Pode ser. Tá. Então, pessoal, quem está assistindo aí, esse aqui vai ser o mini curso do VRP Solver, né? Que é um resolvedor exato genérico para problemas de roteamento de veículos. E quem vai apresentar agora na parte da manhã é o professor Eduardo Shoa, da Federal Fluminense. E essa primeira parte vai ser uma apresentação teórica do modelo do VRP Solver e alguns exemplos de aplicações. E aí, na parte da tarde, vocês vão ter um exercício mais prático com o professor Teobaldo, ok? Então, passa a palavra para o professor Shoa. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vocês estão vendo a tela aqui? É que eu não vejo o retorno aqui, né? Mas vocês estão vendo a minha tela, o slide? Sim, sim. Tá ótimo. Bom, obrigado então a todos aí por estarem aqui, né, nesse curso, né? Então, o VRP Solver, se vocês estão aqui no curso, provavelmente vocês já ouviram falar, ou talvez até já conheçam, ele é um software que ele foi desenvolvido, né? Ele foi lançado no final de 2019 e foi produzido por um grupo lá aqui do Brasil, né? Lá da UF, com colaboração de pessoas aí da Paraíba, da Federal da Paraíba, com um grupo lá de Bordeaux, que a gente tem colaboração. Então, assim, a gente tinha produzido algoritmos de branch cut and price para determinadas variantes clássicas do problema, né? O CVRP, VRP planela de tempo, o CARP, e a gente percebeu que a coisa era muito difícil, né? A gente demorava meses, até anos, para adaptar o código de uma variante para outra variante, que daquele jeito não podia ser, né? E se a gente mesmo tinha essa dificuldade gigantesca, imagina alguém, né, quer dizer, ler o nosso artigo e reimplementar aquilo, quer dizer, uma coisa muito difícil, ficava uma coisa muito pouco prática, né? Quer dizer, inclusive, até que eu comentar, né, quer dizer, a gente da nossa área que a gente, de certa forma, assim, a gente tem uma colaboração, mas também uma concorrência com o machine learning, né, que está surgindo aqui, né? E uma característica fantástica do machine learning é que é fácil de usar, né? Quer dizer, um aluno de graduação lá baixa um pacote lá em Python lá, né, e já começa a brincar, né? E enquanto a gente aqui, né, principalmente de otimização clássica, principalmente da área de algoritmos exatos, né, baseados em geração de coluna, geração de corte, a pessoa tem que ter um doutorado, né, para poder usar isso aí. Isso não está certo, né? Isso aí realmente joga a gente para um nicho muito pequeno. E então o VRP Solver é uma tentativa da gente ter alguma coisa genérica, uma coisa customizável, alguma coisa que as pessoas possam pegar, né, e adaptar para o problema delas e produzir resultados num tempo razoável. Então, essa aqui é a ideia do VRP Solver, né? Então, inclusive, quer dizer, essa questão de geração de colunas, na verdade, é uma das únicas técnicas de otimização que não estão implementadas nos pacotes. Não está implementado no Gurobi, não está implementado no Ciplex, nem no Express. A gente tem algumas coisas no Skip, o BCP, mas são coisas muito básicas, né? Então, você também não tem essa possibilidade. Você consegue construir um algoritmo de branch and cut em cima do Gurobi. Você consegue fazer uma decomposição de benders em cima do Ciplex. Tá? Consegue. Tá? Mas você não consegue fazer uma geração de colunas em cima desses pacotes. Quer dizer, você pode usar o pacote para resolver programação linear, né? Mas isso é básico do básico, né? A quantidade de coisa que você tem que construir em cima é muito grande, né? Então, o VRP Solver é uma tentativa, então, de assim, popularizar um pouco esse tipo de algoritmo, né? Então, vamos lá. Então, mas aqui no nosso curso aqui, a gente já vai bem direto mesmo, né? A gente já vai mostrar
como é que é o modelo do VRP Solver, né? Como é que a gente representa um problema dentro desse modelo. Né? Deixa eu ver. Então, vamos lá. Bom, então, é esse framework, né? Então, para facilmente, não, facilmente aqui está entre aspas, porque não é tão fácil assim, né? Se fosse tão fácil assim, não precisava ter curso, né? Mas tem curso, exige um esforço de aprendizado, né? Então, a ideia é você construir esses algoritmos de branch cut and price, ele já foi testado em muitas variantes, mas ele tem essa característica de permitir que você use em muitas outras variantes que nunca foram testadas, você tem uma possibilidade, uma abertura para você ter uma modelagem criativa. Então, mas vamos lá para o modelo, né? Vamos direto para o... Então, o VRP Solver, ele vai exigir que o usuário defina grafos de um problema de caminho mais curto com restrição de recursos. E esses grafos eles vão ser usados para implicitamente definir um conjunto, normalmente um conjunto exponencial de caminhos, e esses caminhos, o que eles vão representar? Né? A aplicação mais clássica, que seria o roteamento de veículos, esses caminhos vão representar as rotas. Né? Então, os grafos eles servem para quê? Eles servem para definir, nesse contexto mais específico, quais são as rotas viáveis do nosso problema de roteamento de veículos. Depois a gente vai ver um exemplo que, na verdade, não precisa ser um problema de roteamento de veículos. Tem outros problemas que não são roteamentos de veículos que a gente consegue pensar dessa forma. Mas vamos tentar pensar dessa forma. Quer dizer, o grafo está definindo em um determinado problema de roteamento de veículos quais são as rotas viáveis, né? E aí essas rotas vão ser definidas como caminhos com restrições de recursos. Então, os grafos eles vão ser sempre direcionados. Né? Por que grafos? Né? Aí também pensando na analogia, na aplicação mais imediata, que é o roteamento de veículos, por exemplo, se você tiver uma frota heterogênea, você vai definir um grafo para cada tipo de veículo. Tá? Seria uma coisa assim. Então, os grafos vão ser sempre direcionados. A gente vai ter dois vértices especiais, que vai ser o source e o sink, quer dizer, a origem e o fim dos caminhos, e a gente vai definir um conjunto de recursos. Em cada arco, a gente vai dizer qual é o consumo de um recurso naquele arco. E a gente vai definir intervalos para o consumo acumulado. Então, o caminho dentro desse grafo ele só vai ser viável se ele respeitar esses intervalos. Né? A gente pode definir os intervalos tanto no próprio arco, como é mais comum nos vértices. Né? E a gente não tem custos diretamente associados aos grafos, a gente vai ver de onde que vão vir os custos. Né? Tá? E aí, o caminho, ele vai ser um caminho nesse grafo, né? Começando no source, terminando no sink, passando lá para uma sequência de arcos. Cada vez que ele passa num arco, ele gasta uma quantidade de recurso e em nenhum momento ele pode estourar esse intervalo do consumo acumulado do recurso. Tá? Então, vamos lá dar um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esse grafo, a gente tem aqui esses 6 vértices, a gente definiu o 0 como sendo o source, a origem dos caminhos, o vértice 5 como sendo o sink. Os intervalos eles estão colocados aí nos vértices, são esses números aqui dentro das chaves. E esses números em azul, a gente teria um recurso só, seria o consumo do recurso. Então, vamos olhar alguns caminhos aqui e ver se eles são viáveis ou não, se eles são gerados ou não. Né? Por exemplo, esse caminho aqui. Tá? Esse caminho aqui, ele começa no 0, termina no 5, ele não é viável. Por que ele não é viável? Né? Você sai aqui do 0, tá? Então o consumo acumulado aqui está em roxo, aqui é 0. Aí você gasta 2 unidades do recurso para percorrer esse arco. Aí tem um detalhe aqui, né? Você chega aqui no vértice 1 com consumo acumulado 2.
O intervalo aqui é 3, ele começa no 3, né? Nesse caso, você pode jogar recurso fora, como se você jogasse uma unidade do recurso fora, tá? E aí você fica com consumo acumulado de 3, então você consegue chegar aqui. Tá? Se você pensar num problema, por exemplo, como roteamento de veículos com janela de tempo, e se o intervalo aí for a janela de tempo, seria como se você esperasse, né? Você chegou antes da hora no cliente, aí ficou fazendo hora, aí na hora que ele abriu, você entrou. Então, pode fazer isso, né? Mas aqui, em seguida, você já se ferrou, né? Porque você gastou mais 4 unidades de recurso aqui, e aí você chega no 3 com um consumo acumulado de 7, e o intervalo ele fecha no 6. Aí não pode mesmo, né? O intervalo superior ele é estrito, né? Então, esse caminho aí, ele nunca seria gerado, ele não satisfaz a restrição de recurso. Tá? Se isso corresponder a uma rota, essa é uma rota que não vai aparecer. Né? Aí, um outro caminho aqui, né? Esse caminho aqui, inclusive, ele é um caminho que tem ciclo, né? Mas ele é viável, né? Então, qual é o caminho aqui? Você sai do 0, vai para o 2, do 2 vai para o 4, do 4 vai para o 3, aí do 3 você está voltando para o 2, do 2 você passa uma segunda vez no 4, e aí aqui vai para o 5, né? Mas se você olhar aqui o consumo acumulado, né, você vai ver que isso aí está ok, né? Você sai daqui com consumo 0, a primeira visita aqui você está com consumo 3, na primeira visita no 4 você está com consumo acumulado 4, na visita ao 3 o consumo acumulado é 5, está dentro do intervalo, aí na segunda visita você está dentro do intervalo, né? Aqui você chega aqui com 7 e finalmente você chega no 5 com consumo acumulado 5. Então, esse caminho seria gerado, tá? Apesar dele ter ciclo. Tá? Isso pode acontecer. Aqui, então, esse caminho seria viável. Aqui, mais um exemplo de um caminho que, se a gente observar, ele também é viável. Tá? Então, a gente vai definir um grafo ou mais de um grafo e a gente vai definir recursos para, dessa forma, a gente implicitamente definir, se for um problema de roteamento, quais são as rotas viáveis para o nosso problema, quais são as rotas possíveis. Né? Então, esses recursos vão representar capacidade, eles vão representar tempo, eles vão representar, por exemplo, um pick-up and delivery, se você já visitou ou não o determinado vértice, eles podem representar um monte de coisas, né? A gente tem, como nesse exemplo, que a gente chama de recurso monótono, né? Que todos os consumos eles são não negativos, né? Mas a gente pode, ele permite, você ter recursos não monótonos, né? Então, você pode ter arcos com consumo negativo. Deixa eu dar um exemplo de uma aplicação que usa recurso não monótono. Por exemplo, roteamento de veículo elétrico, né? Você tem no meio da rota, você tem a capacidade da bateria. Então, você sai e você vai consumindo a bateria. Se no meio do caminho você parar numa estação e dar uma recarga, a gente modela isso como um arco com consumo negativo, né? Então, você tem um consumo negativo de bateria, então seria uma recarga. Então, a gente tem essa possibilidade de ter arcos com consumo negativo. Né? Aí uma coisa mais técnica aqui, né? A gente tem o nosso conjunto de recursos divididos em recursos principais e recursos secundários. Né? Basicamente, a ideia o que a gente tem que ter, né? O recurso principal, ele basicamente serve para garantir que o conjunto de caminhos ele é finito, né? Então, então o recurso principal ele tem que ser monótono, né? Porque com consumo negativo você poderia ter ciclos infinitos, né? Que você poderia ficar ciclando infinitamente lá num ciclo lá do gráfico. Se você tem consumo negativo, né? Se você tiver um ciclo negativo, você poderia... O recurso monótono ele não pode ter consumo negativo e ele basicamente garante, então, que
uma hora você tem que parar, né? Uma hora você tem que ir lá para o sync, né? Seria basicamente isso. Tá? Mas aí tá. Então, a gente definiu lá os nossos grafos, tá? E aí a gente vai ter que continuar definindo o nosso modelo. Então, os grafos eles estão implicitamente definindo esses caminhos que normalmente representam as rotas. Agora a gente vai definir o resto do modelo. A gente vai definir variáveis, tá? Variáveis. As variáveis podem ser contínuas, podem ser inteiras, pode ser as duas, né? Mas a gente tem dois tipos de variáveis. A gente vai ter o que a gente chama de variáveis mapeadas e vai ter as variáveis não mapeadas. Tá? Não é obrigatório ter variável não mapeada. E qual é a característica da variável mapeada? A variável mapeada ela vai ser associada a um conjunto de arcos naqueles grafos. Tá? Vai ter então, uma determinada variável mapeada é a variável que vai estar associada a determinados arcos nos grafos. A variável não mapeada ela não está associada a nada. Né? Então, um exemplinho aqui simples, né? A gente tem 4 variáveis aqui, x1, x2, x3, x4. A gente tem um grafo aqui, a gente poderia fazer um mapeamento. Esse mapeamento não faz sentido, é só para ilustrar, mas o mapeamento da variável x1 seria o arco 0,1 e o arco 0,2. Né? O mapeamento do x2 seria esses 3 arcos aqui, o do x3 esse arco, do x4 esses 2. Uma vez que a gente tem um mapeamento, imediatamente a gente tem o mapeamento inverso. O mapeamento inverso seria o contrário, seria você dizer para cada arco quais são as variáveis que estão mapeadas para ele. Né? Então, por exemplo, aqui o arco 0,1, né? Quais são as variáveis que estão mapeadas para ele? É o x1 e x2, que está aqui na figura. Né? Mas o mapeamento inverso ele pode ser vazio. Né? Por exemplo, aqui o arco 1,3 não tem nenhuma variável mapeada para ele, o mapeamento pode ser vazio. E vamos ver, então, para que serve esse mapeamento? Né? Para que serve? Então, a gente tem o grafo, a gente tem as variáveis, a gente tem o mapeamento das variáveis em cima dos arcos do grafo. E para que tudo isso serve? Né? Então, a gente tem aqui o modelo geral do VR Pessoa. Então, o que é esse modelo? Né? O que é esse modelo aqui? A gente definiu as variáveis x, que são as variáveis mapeadas, as variáveis y, que são as variáveis não mapeadas, e aí a gente define, o usuário vai definir uma função objetivo em cima dessas variáveis. Isso aqui, o 1A, ele está representando uma função objetivo qualquer, tá? Qualquer função objetivo linear em cima dessas variáveis. E o 1B aqui, ele representa um conjunto qualquer de M restrições em cima dessas variáveis. Eu botei aqui de maior ou igual, mas poderia ser de igualdade ou de menor ou igual. Então, isso aqui é um conjunto completamente arbitrário de restrições lineares em cima das variáveis x e das variáveis y. Então, o usuário ele vai definir isso, ele vai definir a função objetivo e vai definir um conjunto de restrições em cima dessas variáveis. Bom, aonde que começa, então? Até isso é um modelo MIP geral, né? Aonde que começa a entrar, então, o VR Pessoa? Entra aqui no 1C. Tá? Isso aqui, essas equações aqui, que o usuário não define explicitamente, isso aí é uma coisa que é automática, ele vai criar uma relação, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar cada um dos caminhos naqueles grafos, né? Então, o P de K é o conjunto dos caminhos dentro do grafo K. E vai criar uma variável lambda-P que vai estar associada a esse caminho. Né? Então, a gente pode pensar na variável lambda-P como sendo uma variável que vai dizer se a gente usa aquele caminho ou não usa o caminho na solução. Mas essa variável lambda-P ela vai estar amarrada com as variáveis x e essa amarração vai vir do mapeamento. Então, basicamente, uma certa variável xj ela vai ser definida como a soma de determinadas variáveis lambda-p. Tá? E o coeficiente aqui nessa soma ele vem do mapeamento.
A gente vai ver agora um exemplo disso aí. Tá? Então, o usuário ele não define explicitamente isso aqui, essa restrição ela é implícita no grafo. Na hora que você definiu o grafo, implicitamente você definiu os caminhos. Na hora que você definiu o mapeamento, implicitamente você está definindo esse termo aqui. Tá? Que mais? O usuário ele indica 2 números aqui para cada gráfico, o LK e o K. Esse aqui é o número mínimo de caminhos que você vai usar na solução vindo desse grafo. Isso aqui é o número máximo de caminhos que você vai usar na solução vindo desse grafo. Então, as variáveis lambda-p elas são inteiras, né? Aí parte das variáveis x, parte das variáveis y são inteiras, outras podem ser contínuas. Tá? Então, esse é o modelo geral do VRP Solver. O modelo geral do VRP Solver é um MIP geral com coisas a mais. E essas coisas a mais são isso aqui, ó, é o 1C e o 1D. Tá? Então, ele é um modelo que ele é mais genérico do que o modelo do MIP que você vai encontrar no Ciplex, no Gurov. Tá? Ele é um modelo MIP mais acrescido dessas variáveis que são implicitamente definidas através desses grafos aí. Na verdade, aqui, né, o que a gente faz, né, como as variáveis x, cada uma das variáveis x, ela é definida aqui como uma soma de variáveis lambda, internamente, a gente não precisa trabalhar com as duas, né? Então, a gente faz a substituição. Então, onde o usuário definiu variável x aqui e variável x aqui, a gente faz essa substituição e fica essa expressão aqui usando só as variáveis lambda. Então, internamente, dentro do VRP Solver, a variável x ela é eliminada, né? Então, você trabalha só com as variáveis lambda, mas na hora que o usuário pergunta a solução, a gente faz a conta de volta aqui, né? E mostra a solução, seja inteira ou fracionária, a gente mostra a solução em cima das variáveis x, né? Bom, isso aqui, na verdade, isso aqui é um problema que tem um número exponencial de variáveis, né? A gente tem um número exponencial de variáveis, claro que não dá para trabalhar diretamente com todas essas variáveis. Então, isso aqui, na verdade, é resolvido por geração de colunas, né? E aí, então, isso é resolvido por geração de colunas. Aí tem aqui como é que a conta para calcular o custo reduzido do arco, a conta para calcular o custo reduzido do caminho. Mas, enfim, isso aqui é um problema de geração de colunas. E o que é o subproblema de pricing? É você encontrar dentro de cada grafo o caminho P com menor custo reduzido. Tá? Então, as restrições do problema, as variáveis duais, isso aí vão criar custos reduzidos em cima dos arcos dos grafos, e a gente, resolvendo um problema de caminho mais curto com restrição de recurso, a gente vai fazer o nosso price. Mas isso é uma coisa técnica, né? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de modelos do VRP Solver. Então, vamos começar com, vamos dizer assim, o mais típico, né? Seria o CVRP. Então, a gente tem aqui o CVRP, um grafo, vamos supor que é um grafo completo, não direcionado. Tem um vértice zero que representa lá o depósito, a garagem. A gente tem o V+, que seria o conjunto dos clientes. O custo de deslocamento seria representado através desses custos C de E em cima das arestas. Cada cliente tem uma demanda D de I, a gente tem uma frota de veículos com capacidade Q, e a gente quer encontrar, então, um conjunto de rotas que atenda a todos os clientes e não estoura a capacidade das rotas. É um problema bem clássico. E a gente tem uma formulação clássica para esse problema, que é a formulação lá do Laporte e Nobert, que ela usa variáveis de aresta, né? Então, às vezes o pessoal chama isso de formulação de 2 índices, né? Então, você tem a variável aqui xe, que diz quantas vezes você usa uma determinada aresta. Por que quantas vezes? Porque existe a possibilidade, no caso das arestas que são adjacentes ao depósito, essa variável pode ser 2.
porque você pode ter uma rota que sai do depósito, visita um cliente e volta pela mesma aresta, então nesse caso ela pode ser 2. Mas nos outros casos ela é binária, 0, 1. Então a gente quer minimizar o custo das arestas utilizadas, a gente tem aqui a restrição de grau, então em cada cliente o grau tem que ser 2, né? E aí a gente tem um conjunto de restrições, que a gente chama de restrições de capacidade, que ela serve para 2 coisas, né? Ela serve para garantir que não tenha subrota, né? Vamos dizer assim, que seria o equivalente lá no problema do caixeiro viajante, e ela garante que você respeita a capacidade dos veículos. Então, para cada subconjunto lá dos clientes, esse BDS é a soma das demandas dos clientes nesse conjunto, dividido pelo Q, a capacidade do veículo, arredondado para cima, isso é um limite, é o número mínimo de veículos que precisam visitar esse conjunto. E aí, então, como o veículo tem que entrar e sair do conjunto, você tem que, essa soma aqui, ela tem que ser maior ou igual a 2. Então, essas restrições servem para 2 coisas ao mesmo tempo, né? Elas garantem que não tem subrota, né? Todos os clientes vão estar conectados ao depósito e, além disso, ele garante a capacidade. E no modelo lá do VRP Solver, por que a gente mostrou essa formulação? Porque a gente vai usar exatamente essas variáveis aqui e essa restrição aqui, né? Então, no caso do modelo do VRP Solver para o CVRP, a gente vai ter um tipo de grafo só. Tá? Então, esse grafo aqui ele vai fornecer caminhos que vão representar as rotas. Bom, o grafo ele tem que ser direcionado, ele tem que ter arcos, né? Então, a gente cria um par de arcos para cada aresta aqui IJ, a gente cria o arco IJ e o arco JI. Os vértices são os mesmos vértices lá do grafo original, né? O source e o sink, que é o depósito. A gente tem um recurso só, que chama de 1, esse recurso vai representar a capacidade, tá? E o consumo do recurso num determinado arco vai ser a média, né? O arco que vai de I para J vai ser a demanda do I mais a demanda do J dividido por 2, né? Onde que a demanda do 0 é definida como 0. E os intervalos vão ser todos entre 0 e Q. Tá? Depois a gente vai ver por que a gente colocou desse jeito. E aí, olha só como é que é a formulação. A gente define as variáveis, igualzinho na formulação lá do Laporte. A função objetiva é igualzinha àquela função objetiva do Laporte. As restrições de grau são iguaizinhas às restrições do Laporte, né? Aí, que mais aqui, né? A gente vai definir... Bom, aqui eu estou dizendo o número mínimo de rotas que eu vou usar é esse aqui, né? Esse é um limite, é o número máximo de rotas aqui eu botei como sendo N. E aqui é o fundamental, é o mapeamento. A gente está dizendo que cada variável dessa XE, ela está mapeada no arco IJ e no arco JI. Então, é esse mapeamento que vai fazer com que os caminhos gerados por esse grafo apareçam nessa formulação aqui. Isso aqui não é uma formulação completa, isso aqui é completo na hora que você bota esse mapeamento e aí o VRP Solver vai botar aquele outro conjunto de restrições. Então, vamos lá, né? Esse exemplinho aqui, a gente tem essa instância aqui, né? Está aqui o depósito, que é 0, a gente tem 5 clientes, as demandas estão aqui, demanda de 1 é 3, demanda de 2 é 4, demanda do 3 é 5, demanda do 4 é 7 aqui, né? E a gente está representando aqui o consumo dos arcos e está representando o mapeamento. Então, por que esse consumo aqui é 3,5, né? Tanto do 1 para o 2 quanto do 2 para o 1? É porque é a média dos consumos aqui, né? O consumo do 1 aqui é 3, o consumo do 2 é 4. E... Oi, Lúcia, eu estou no meio de uma apresentação aqui no mini curso. Beijo. Tá me ligando toda hora aqui. Vamos lá. Então, o consumo aqui é 3,5, né? Que seria... Bom, por que a gente faz isso, né? Por que a gente faz dessa forma?
é simplesmente isso é um truque para fazer com que o consumo do 1 para o 2 seja igual ao consumo do 2 para o 1, para isso aqui ficar simétrico e ter uma vantagenzinha computacional. Tá? Mas, enfim, como a rota ela tem que entrar e sair do cliente, então, se o consumo do cliente 1 é 3, ele vai consumir metade desse 3 no arco que entra e a outra metade no arco que sai. Então, você não está mudando realmente a rota, né? E aqui a gente tem os mapeamentos, né? Então, aqui a gente tem a variável não direcionada x01, ela está mapeada tanto no 01 quanto no 10. E aí, indiretamente, o custo, onde que ele está vindo o custo? O custo está vindo indiretamente através do mapeamento, né? Então, na verdade, quem tem custo 5, né, nessa instância, é a variável x01. Né? Como essa variável está mapeada aqui, indiretamente você vai ter um custo associado aqui de 5. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, nesse exemplo, um exemplo pequeno, a gente consegue enumerar os caminhos. Né? Então, a gente tem 13 possíveis caminhos. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro. Então, o primeiro caminho aqui seria esse aqui, né? Sai do 0, 1, 0. Então, você saiu aqui do 0, atravessou esse arco aqui, o consumo acumulado é 1,5, aí voltou para cá, consumo acumulado 3, respeitou a capacidade, né, os intervalos, então isso aqui seria um possível caminho. O caminho 2 seria esse aqui, né? Então, você saiu daqui do 0 para o 1, daqui você vem, então gastou aqui 1,5, né? Aí veio daqui para cá, gastou mais 3,5, veio daqui para cá, então no total você gastou 7, isso aqui é um caminho viável. Então são 13 caminhos viáveis. E aí, se a gente for escrever a formulação completa, ela seria isso aqui. Então, a função objetivo, minimizar 5x01 mais 9x02 mais 7x03. Né? Então, são os custos que a gente associou às variáveis x. Isso aqui são as restrições de grau. Isso aqui é a restrição de grau correspondente ao cliente 1. Então, são as arestas incidentes aqui. Então, x01 mais x12 mais x13 mais x14 igual a 2, são as restrições de grau. E essas restrições aqui são as restrições que o usuário não define. Tá? São as restrições que vêm indiretamente, implicitamente, através da definição do grafo e através do mapeamento. Então, a variável x01 ela vai ser essa soma aqui. Tá? Mas por que isso aí? Né? Então, a variável x01 ela sai do 0, passa por esse arco e volta por esse arco aqui. Esse arco ele está mapeado na variável x01. Esse aqui também está mapeado em cima da variável x01. Então, a variável lambda1 que corresponde a esse caminho, ela vai aparecer aqui na soma do x01, só que vai aparecer com coeficiente 2, né? Porque você está usando duas vezes arcos que estão mapeados em cima do x01. Aí, se a gente pegar aqui o segundo caminho, esse caminho aqui ele está associado à variável lambda2. Né? Então, ele passa pelo x01, ele passa pelo x12, ele passa pelo x02. Então, a variável lambda2 aparece aqui com coeficiente 1 no x01, aparece aqui com coeficiente 1 no x02 e aparece aqui com coeficiente 1 no x12. Então, assim para os 13 caminhos que a gente tem aqui. Né? Então, a gente tem aqui, o que a gente está dizendo aqui? Isso aqui é a nossa função objetivo, isso aqui é a restrição de grau, e aqui eu estou dizendo que o x, as variáveis x, eles têm que ser uma combinação de caminhos viáveis gerados em cima desse grafo. Tá? É isso que eu estou dizendo. Bom, mas aí, internamente, o VRP Solver, para ficar menor o modelo, ele vai se livrar das variáveis x. Né? Então, cada uma das variáveis x, ela está definida aqui como uma soma de variáveis lambda. Então, toda vez que aparecer uma variável x aqui, na verdade, ele vai fazer isso aqui. Né? Então, por exemplo, a variável lambda1 vai entrar na função objetivo com coeficiente 10. Por que com coeficiente 10? Porque a variável lambda1
ela está associada a 2 vezes a variável x1. A variável x1 custa 5, esse caminho usa 2 vezes uma variável que custa 5, então esse caminho custa 10. Né? Esse caminho aqui ele vai custar 10. Tá? O lambda 2 ele vai custar 21. Por que ele vai custar 21? Porque ele está associado com o x01, com o x02 e com o x12. A gente somando aqui vai dar 21. Então, isso aqui é como se a gente tivesse uma formulação onde eu tivesse uma variável por possível rota. Qual é o custo dessa rota aqui? É a soma do custo das arestas que ela usa. Né? E as restrições de grau viram isso aqui. Ó, né? Isso aqui, se eu dividir isso aqui por 2, isso aqui fica um set partition. Isso aqui fica igual à formulação clássica do set partition lá de 1964, lá do Balinsky e Quant. Tá? Bom, a gente pode botar cortes em cima dessa formulação, né? A gente tem aqui as variáveis x. Se eu quiser botar um corte qualquer em cima das variáveis x, eu boto, né? E eu já sei aqui como é que eu faço para transformar qualquer corte em cima das variáveis x em cima de um corte equivalente em cima das variáveis lambda. Então, se eu quiser botar essas desigualdades aqui para reforçar a minha formulação, e a gente realmente faz isso, isso, né? A gente tem uma restrição em cima das variáveis x, mas a gente tem uma fórmula que transforma a variável x em variável lambda. Então, a gente separa isso aqui. Na verdade, a gente pega a solução em variável lambda, transforma a solução na solução equivalente em variável x, separa o corte na variável x, converte ele de volta para lambda e bota no nosso problema. Né? Então, esse seria, então, o modelo do CVRP. Né? Vamos mostrar agora um modelo para um problema que não é de roteamento de veículos, tá? Que é o beam packing, mas que mesmo assim a gente consegue modelar no VRP Solver. Então, é um problema bem clássico também, né? A gente tem um conjunto T de itens, a gente tem um conjunto de bins com capacidade Q. Cada item lá tem o seu peso, então a gente quer encontrar um empacotamento, né, desses itens no menor número de bins. Né? E qual é a ideia dessa formulação? A gente vai definir um grafo que, basicamente, ele os caminhos nesse grafo aqui vão representar todos os possíveis empacotamentos, todos os possíveis bins. Né? Então, o que esse grafo aqui ele representa? Né? Eu tenho aqui o meu conjunto de itens, né? Então, esse grafo aqui ele vai ter o V0 e mais um vértice aqui para cada um dos itens. E a gente vai ter um par de arcos paralelos aqui. O que esse arco A1+ aqui e A1- representa? Esse arco aqui de cima, ele representa você colocar o item 1 num determinado bin, numa determinada caixa. E esse arco aqui representa você não colocar esse bin nessa caixa aqui. E a ideia é que a gente vai definir esse grafo, o source vai ser o 0, o sink vai ser esse último vértice aqui. Quando você passa pelo arco de cima, você tem um consumo que é igual ao peso do item. Quando você passa por debaixo, o consumo é 0. E você, para chegar aqui, você tem que estar dentro desse intervalo aqui. Então, qualquer caminho que começa no 0 e termina no T e satisfaz a restrição de recurso, vai ser um possível empacotamento. Né? Então, isso aqui, esse grafo aqui, na verdade, ele está modelando um problema da mochila binária, né? Que é você, então, encontrar subconjuntos de itens que não estourem a capacidade lá do bin. Então, um caminho aqui, cada um dos possíveis caminhos aqui, ele vai representar uma possível maneira de eu encher uma caixa. E aí, olha só como é que é a formulação agora. Né? A formulação, você olhando assim, você, pô, mas isso faz sentido, né? A gente vai definir aqui uma variável para cada item, mais uma variável x0,
e a nossa função objetivo vai ser simplesmente minimizar o x0, vou explicar o que quer dizer o x0, sujeito a x de t igual a 1. Aí você olha assim, pô, mas o que é isso, né? Variável xt igual a 1 vai otimizar o que aqui, né? Você já está fixando o valor da variável, né? Mas a formulação não está completa, né? Você tem um mapeamento, né? Então, a variável x0, a gente vai mapear a esse primeiro, a 2 arcos, tanto ao arco aqui de cima, aqui, que sai do source, quanto de baixo. Então, qual que é a ideia da variável x0? A variável x0 vai ser um contador do número de caminhos, um contador de número de bits, porque qualquer que seja o caminho que comece aqui e termine aqui no final, ele vai ter que passar ou pelo arco de cima ou pelo arco de baixo. Então, a variável x0 ela vai estar basicamente contando quantos caminhos, quantos bins a gente está usando, e por isso que a gente bota ele na função objetivo. E essa variável x de t igual a 1, aonde que ela vai estar mapeada? A variável x1 vai estar mapeada só nesse arco aqui, que representa, eu botar esse item na caixa, a variável x2 vai estar mapeada só aqui, a variável x3 vai estar mapeada só aqui, e assim por diante. Então, vamos lá, por exemplo, né? Deixa eu... Olha só. Vamos pegar uma instância aqui, 4 itens. Aí o primeiro tem um peso de 7, o segundo tem um peso de 8, o terceiro tem um peso de 9, o quarto tem um peso de 11 e a capacidade do bin é 17. Nesse caso aqui, a gente tem 8 possíveis caminhos, né, que satisfazem aqui. Então, por exemplo, esse caminho aqui. Isso aqui é a caixa vazia. Tá? Esse caminho significa, eu não botei o item 1, não botei o item 2, não botei o item 3, não botei o item 4, cheguei aqui com consumo total 0. Pode fazer isso? Pode. Esse caminho aqui seria uma caixa só com item 1. Né? Então, eu botei o item 1, gastei, então, 7 unidades de consumo acumulado, aqui gastei 0, aqui gastei 0, aqui gastei 0, cheguei aqui com consumo acumulado de 7, o meu consumo poderia ir até o 17, então esse caminho também é um caminho viável aqui, então, é uma maneira de empacotar os itens. Então, a gente tem 8 possíveis maneiras, então, de colocar itens, né, nessa caixa aqui. Né? Então, por exemplo, aqui a maneira P8 seria, eu não coloco o item 1, coloco o item 2, coloco o item 3, não coloco o item 4. Isso aqui vai dar aqui 8 mais 9, isso aqui dá 17, cabe aqui dentro, perfeito. Né? Então, eu estou usando esse grafo basicamente para gerar todos os possíveis bins possíveis. E olha só como é que fica aquela formulação que aparentemente não fazia sentido nenhum. Olha só como é que ela fica aqui. A gente quer minimizar x0, sujeito à restrição que x1 é igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 1, x4 igual a 1. Então, o x1 vai ser igual a 1, evidentemente. Mas o x1, o x0, ele também é esse aqui, né? Por que o x0 é esse aqui? Porque quais são os caminhos que estão mapeados no x0? Todos. Tá? Então, o x0 ele vai ser a soma de todos os 8 caminhos. A variável x1 ela vai ser lambda 2 mais lambda 6 mais lambda 7. Né? Então, vamos pegar aqui o exemplinho. Então, por exemplo, esse caminho aqui, que representa o bin vazio, qual que é o único arco mapeado que ele usa? É esse aqui que está mapeado no x0. Então, lambda 1 só aparece aqui, né? Esse caminho aqui, né? Esse caminho aqui, você está botando o item 1 e está botando o item 2. Então, ele aparece aqui no x0, na restrição do x0, e ele aparece aqui na equação aqui do x1 e do x2. Bom, isso aqui que não fazia sentido nenhum, né? Na hora que você faz aqui a substituição, vira isso aqui. Isso aqui é o modelo Gilmore-Montgomery, né? Então, a gente quer minimizar a soma das caixas que a gente utilizar, das maneiras de empacotar os itens que a gente utilizar, sujeito à restrição que cada um dos itens tem que estar em exatamente uma caixa. Então, o item 1, ele estaria na maneira 2, na maneira 6 e na maneira 7 empacotar, o item 2 está no 3, 6 e 8, o quarto está no 4, 7 e 8, o quarto item só pode ficar sozinho, né?
Isso aqui é a formulação do Gilmore-Gombrich, né? A formulação do Gilmore-Gombrich. E aí, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que na hora que você faz essa modelagem com o VRP Solver, você não vai estar obtendo só a formulação do Gilmore-Gombrich. O BCP que está dentro do VRP Solver, ele vai usar um monte de recursos modernos que não estão disponíveis na maioria dos algoritmos de BPEC. Ele vai usar determinados cortes, vai usar enumeração, vai usar um monte de recursos avançados, e com isso você consegue resultados que podem ser muito bons. Né? Mais um exemplo aqui, o roteamento de veículos com frota heterogênea. Então, o roteamento de veículos com frota heterogênea, a gente continua tendo o grafo original não direcionado, no depósito e os clientes, mas a diferença ela está aqui, né? A gente tem um conjunto K com M tipos de veículos. Cada tipo de veículo ele tem um U de K, que seria a quantidade de veículos desse tipo que você tem disponíveis, e os custos eles variam de acordo com o veículo. Então, em vez de a gente ter o C de E, a gente vai ter o C de E de K. Então, é o custo de você atravessar a aresta E se você estiver usando o veículo do tipo K. Tá? Eu estou assumindo que se tiver custo fixo para você usar um veículo do tipo K, que às vezes acontece em determinados problemas da literatura, mas facilmente você inclui esse custo no custo das arestas que são incidentes ao depósito. Né? Então, basta você pegar esse custo, dividir por 2 e somar no custo das arestas incidentes ao depósito, você vai estar cobrando esse custo aqui. E cada veículo tem a sua capacidade, que é o Q de K. Então, a gente quer encontrar um conjunto de rotas. Aí as rotas vão estar associadas a tipos de veículo. O número de rotas de um determinado tipo de veículo não pode ultrapassar a disponibilidade. E, claro, tem que respeitar a capacidade daquele veículo. Tá? Então, aqui um exemplo aqui. Aqui a gente tem 3 tipos de veículos representados por essas 3 cores aqui. Então, a gente tem um veículo verde, que nesse caso está fazendo essa rota aqui. Tem o veículo azul, que está fazendo 2 rotas, essa rota aqui e essa rota aqui. Tem um veículo aqui, o laranja, que está fazendo essa terceira rota aqui. Então, na nossa modelagem, a gente vai ter variáveis x, e, k também. Né? Então, a variável x, e, k, ela vai dizer quantas vezes a aresta E é usada numa rota do tipo K de veículo. Por que a gente precisa de variáveis diferentes para tipos de veículos diferentes? Porque a gente precisa representar os custos, né, que são diferenciáveis. Né? Então, a nossa formulação... Cadê o grafo aqui? Vamos lá. A nossa formulação vai ser isso aqui. A gente vai ter o somatório para todos os tipos de veículo, para todas as arestas, C é K vezes X é K. E aqui a gente vai ter as restrições de grau. Então, independente de qual for o veículo que vai visitar um determinado cliente, o grau dele continua sendo 2, né? Como a gente está vendo aqui, independente de qual for o tipo de veículo que vai visitar qualquer um dos clientes, o veículo tem que entrar e tem que sair. Então, continua tendo a restrição de grau. Mas vamos ver o grafo, né? O grafo agora não vai ser um só, né? Vão ser vários grafos. Mas vão ser grafos muito parecidos, né, com os grafos lá do CVRP. Né? Então, cada um dos grafos aqui ele é obtido pegando as arestas do problema original e botando 2 arcos, né, um para um lado, outro para o outro. E você vai ter um recurso só, né? Esse recurso vai representar a capacidade do veículo, o consumo é a mesma coisa, o D de I mais D de J dividido por 2, mas em cada grafo o intervalo vai ser diferente. Então, no grafo 1, que corresponde ao veículo tipo 1, o intervalo de consumo vai estar entre 0 e a capacidade do veículo 1. No grafo 2, na verdade, a única coisa que diferencia um grafo do outro é a capacidade do veículo, que vai estar refletida, então, no intervalo. Mas, tirando isso, os grafos são idênticos. E aí, como é que é o mapeamento? Né? Então, a variável x é k, ela está mapeada
nos dois arcos do grafo K que estão associados à aresta E. Então, eu tenho o gráfico correspondente ao veículo do tipo 1, eu tenho lá, nesse grafo, um par de arestas, um par de arcos que está associado a uma determinada aresta do grafo original, então eu vou mapear o X e a K em cima desses dois arcos aqui. Bom, aqui eu estou dizendo que quantas rotas, quantos caminhos eu vou tirar de cada grafo. No mínimo 0, no máximo o número de veículos que eu tenho desse tipo aqui. Isso aqui garante que eu não vou estourar o número de veículos que eu tenho. Bom, aí seria aquela formulação lá escrita, né, dessa forma, mas está de forma abstrata, não vou colocar aqui. E vou dar mais um exemplo aqui, né? É o TOP, né? Team Oriented Problem. Né? Não sei se vocês conhecem esse problema, o Team Oriented Problem. Esse problema tem esse nome esquisito, né? Porque ele vem de um esporte, né? Um tipo de competição que chama corrida de orientação, né? Que os participantes eles recebem lá um mapa lá de uma determinada região e eles, digamos, vão sair às 7 horas da manhã de um determinado ponto e tem que chegar em outro ponto às 5 horas da tarde. E eles recebem um mapa da competição que sinaliza pontos que têm bandeiras, né? E aí eles têm que escolher um caminho que, cada vez que eles chegam nesse ponto, eles coletam lá a bandeirinha, né? E a bandeirinha tem uma pontuação, quem pegar mais pontos, chegar no final do dia, ganha, né? E o Team Oriented Problem, isso é quando isso é feito em equipe, né? Quando você tem equipe de várias pessoas e cada um faz um caminho diferente, chega no final do dia, você soma os pontos que as pessoas de cada equipe coletaram, né? Mas aí, basicamente, então, isso aí seria a modelagem matemática desse problema, mas claro que ele tem muitas outras aplicações. Então, nesse problema aqui, o grafo originalmente ele já é direcionado e você tem dois vértices, o 0 e o n mais 1, que são aonde você começa e onde você tem que terminar, são diferentes. Cada arco tem um tempo para você atravessar, que é o T de A, e cada um dos clientes aí, dos pontos, ele não é obrigatória a visita dele, mas você tem um lucro, o P de I, que você ganha quando você visita. E cada rota tem uma duração máxima de tempo, que é o T, e o F seria o tamanho da frota, seria o número de rotas máximos o número de rotas que você vai fazer. Então, a solução vai ser um conjunto de rotas, todas elas começando no 0, terminando no N mais 1. Você não pode visitar o mesmo cliente mais de uma vez e o valor da função objetivo vai ser a soma dos lucros dos clientes que você visitou, né? Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não, acabei tirando. Mas tem o grafo aqui, né? Então, vamos imaginar esse exemplo aqui, que o 0 aqui é o source, o 5 aqui é o sink, e esses vértices aqui, de 1 até 4, eles representam lá os clientes, e aqui está o lucro, né? Então, você visitar o cliente 1 dá um lucro de 4, visitar o 2 dá um lucro de 4 também, o 3 dá um lucro de 5 e o 4 dá um lucro de 7. Isso aqui é o tempo de deslocamento, tá? No caso, a frota aqui teria 2, né? Então, por exemplo, bom, a restrição aqui, o T tem que ser 14. Então, dá para você visitar, sair do 0, visitar o 4, visitar o 3 e depois vir para cá? Não, não dá, né? O 4 mais 5 aqui dá 9, mais 7 dá 16, estoura o tempo, né? Mas dá para você vir aqui visitar só o 2, depois vir para cá? Dá, né? 7 mais 7 aqui. Então, a solução disso aqui vão ser dois caminhos, que todos os dois caminhos vão começar aqui. A soma do tempo nesses dois caminhos não ultrapassa o 14, você quer minimizar o lucro dos clientes que você conseguir visitar. Então, nesse caso aqui, a gente tem 7 possíveis caminhos, né? Tem 7 possíveis caminhos. Então, por exemplo, o P4 aqui, você pode ir do 0 para o 3,
do 3 você pode ir para o 1 e do 1 pode ir para o 5. Então, você consegue fazer isso. Bom, como é que é a formulação? O grafo aqui é bastante simples, né? O grafo é o próprio grafo já dado pela instância do problema, que ele já é direcionado. Você define o sort, seu 0, o sync, o n mais 1, um recurso só. O consumo do recurso é o tempo. E você define o intervalo como sendo entre 0 e t. Tá? Então, o grafo é o mais simples possível. Mas esse modelo aqui ele é interessante porque ele ilustra o uso de variáveis não mapeadas, né? Porque, além de a gente ter a variável xa associada aos arcos para dizer se você passou nesse arco ou não, você vai ter variáveis binárias y e i para dizer se você visitou ou não aquele cliente, né? E essas variáveis não vão ser mapeadas, né? Então, a função objetivo vai ser essa aqui. Isso aqui é um detalhe técnico, né? O VRPSolver ele sempre assume que o problema é minimização. Então, se você quiser modelar uma maximização, você tem que multiplicar a função objetivo por -1. Então, está minimizando menos a soma dos lucros do P de I vezes o YI, né? E aqui, qual é a restrição que a gente tem? A soma dos arcos que entram no cliente I é igual ao YI. Então, se eu visitar o cliente I, eu tenho que ter uma rota tem que passar nele, né? Se o YI for 0, nenhuma rota vai passar nele. O mapeamento aqui ele é trivial, né? O x de A está mapeado diretamente só na variável A. Mas o interessante é que as variáveis y elas não são mapeadas, né? E aí o que acontece aqui, né? Na hora que isso aqui seria o modelo completo, né? Tendo as variáveis x, variáveis y e as variáveis lambda. Na hora que a gente fizer a substituição, a variável x vai desaparecer, mas as variáveis lambda não vão desaparecer. Então vai ficar uma formulação em cima das variáveis lambda, que são as variáveis de rota, e mais essas variáveis y, que são as variáveis que vão dizer se você está visitando ou não aquele cliente, né? Então, bom, aí esse modelo que eu apresentei para vocês até agora, na verdade, ele leva naturalmente a um tipo de algoritmo de branch cut and price para resolução que seria, vamos dizer assim, o estado da arte de 15 anos atrás, né? Então, eu botei aqui o Fukazawa, que é um algoritmo de branch cut and price para o CVRP, que, se a gente olhar retrospectivamente, ele fez um negócio parecido com esse, né? Mas teve muitas evoluções importantes que aconteceram nos últimos anos, né? Que os algoritmos hoje em dia estão muito mais sofisticados, né? Então tem um conceito chamado de NGPF, né? Tem corte de rank 1 com memória limitada, conceito de enumeração de caminho, né? Quer dizer, você, quando o gap for pequeno, você enumera, lista todos os caminhos e aí joga para o solver. O branch de Ryan Foster não é tão novo, mas a maneira como ele é implementado é novo. Então, tudo isso ele está incorporado no VRPSolver, mas para você usar isso aí, você tem que usar um conceito adicional, que é o negócio que a gente chama do packing set, né? Então, o que é o packing set? O packing set ele é uma coleção de arcos, né, daqueles grafos que você tem certeza que uma solução ótima, no máximo, um desses arcos vai ser usado na solução, né? E em muitos casos aqui, é mais natural você definir isso em vértice. Então, um packing set é um conjunto de vértices que você sabe que na solução ótima, no máximo, um deles vai ser usado, né? E aí, você definindo esses packing sets, automaticamente o VRPSolver ele passa a poder usar esses recursos mais avançados e a diferença é enorme, né, de desempenho, né? Então, no caso do CVRP, os packing sets eles são triviais, né? Cada um dos clientes é um packing set, você não pode passar mais de uma vez no mesmo cliente, né? Mas essa informação é importante para ele, que, por exemplo, ele vai tentar evitar gerar rotas com ciclo, tá? Você está dizendo para ele, ó, não faz sentido você ter aqueles ciclozinhos que a gente viu no primeiro exemplo, você está dizendo para ele, ó, tenta evitar isso, mas ele vai usar para um monte de outras coisas.
No caso do BIMPAC, os packing sets são triviais também, né? Aquele arcozinho que indica que você colocou o item lá na caixa, cada um deles é um packing set, porque cada item só é encaixotado uma vez, né? No caso da frota heterogênea, você tem vários grafos, aí em cada um desses grafos, você tem uma cópia um vértice que representa uma cópia do cliente. E como o cliente ele só vai ser visitado uma vez, né? Seja lá qual for o veículo, ele não vai ser visitado 2 vezes por veículos diferentes, você junta esses aqui num packing set, né? No caso do Team Oriente, também o packing set ele é trivial. Mas a gente tem outras aplicações onde os packing sets não são nada triviais, e isso é uma maneira de você incorporar um monte de recursos avançados automaticamente no problema, né? Então, aqui, bom, o GAP eu tirei o exemplo, não vou botar aqui. Mas aqui, onde que estão os packing sets aqui? Então, esses 3 vértices aqui são um packing set, esses 3 vértices azuis são um packing set, os 3 vértices verdes são um packing set, os 3 vértices vermelhos são um packing set. Tá? Então, com os packing sets, a gente consegue usar, então, esses recursos avançados. Bom, inicialmente, no artigo inicial, a gente testou em 13 problemas, a gente pegou as variantes mais clássicas lá do CVRP e mais alguns problemas que não são. E a gente fez a comparação, né, com o melhor publicado. Né? Então, no CVRP, aí nesse conjunto de dados aqui, o VRP Solver, que é esse aqui, ele resolveu as 12 instâncias no tempo médio de 61 segundos. O melhor da literatura também resolvia 12 no tempo médio de 49 segundos. Nesse conjunto de instâncias foi melhor, né? Instâncias maiores, mais difíceis, limite de 60 horas, o VRP Solver resolveu 36, o melhor publicado resolvia 34. Então, onde está em negrito é que o VRP Solver ganhou aqui, né? Que está nessa coluna aqui. Então, no VRP com janela de tempo, frota heterogênea, multidepósito, pick-up delivery, o top com capacidade. Tá? Aí outros problemas, o GAP, é o Generalized Assignment, que não é um problema de roteamento. O Vector Packing é um tipo de problema de packing que também não é um problema de roteamento. O Bin Packing, né? Então, em algumas instâncias, outros algoritmos foram melhores e em outras instâncias o VRP Solver foi melhor. Aqui no CARP, aqui, também ele empatou, né, com o melhor da literatura aqui. Né? Mas desde então ele vem sendo muito usado. Né? Aqui alguns problemas aqui. Eu botei aqui os problemas que têm artigos já publicados, né? Mas na verdade tem muito mais. Aqui mesmo na Sobrapa, aqui esse ano a gente tem 3 trabalhos que usa o VRP Solver, no passado também teve. Então, VRP com tempos de viagem independente do tempo, múltiplas viagens. Então, isso aqui são problemas de roteamento complexos, né? Então, a modelagem desses problemas não é trivial, né? Então, two echelon, estocástico, multiperíodo, com localização. Isso aqui é machine scheduling, né? Também não é um problema de roteamento. Esse aqui é um CVRP, mas com incerteza. Tá? Aí tem muitas variantes do BIMPAC, VRP com backhauls, né? Coleta na volta. Esse aqui é um trabalho interessante que ele usa o VRP Solver, na verdade, como heurística, né? Então, tem um limite, né? Quer dizer, os algoritmos eles estão avançados, mas para instância a partir de um determinado tamanho, né? Tipicamente a partir de 200 clientes, já não é possível se resolver de forma exata. Então, isso aí é uma tentativa de você usar isso aí como heurística e tem uns resultados bem interessantes, né? Quer dizer, principalmente para tempos longos, né? Se você realmente quiser uma solução rápida, isso aqui não é a melhor maneira, mas se você estiver disposto a gastar muitas horas para encontrar uma solução de altíssima qualidade, é uma coisa interessante, né? Esse aqui é o CVRP cumulativo, esse aqui foi feito com o aluno de mestrado lá da UF, né, o João, né, que está aqui. Né? Mas tem muitos outros, né, que estão colocados aqui. Né? Aí, bom, o VRP Solver ele contou, né, com esses apoios aí, né?
da UF, da FAPERJ, do CNPq, e por parte lá da França, do INRIA, da Universidade de Bordeaux. A implementação do VRP Solver, né? Na verdade, o VRP Solver está em cima de um pacote que chama BAPCode, né? Que foi desenvolvido já há muito tempo pelo François Van der Beek, um pouco pelo Sadikov, né? Mas essas pessoas aqui, elas contribuíram com o código ou do BAPCode ou do VRP Solver mesmo, né? A interface Julia, né? E aí, esse trabalho que a gente está fazendo, de fazer demos, fazer documentação, fazer tutorial. Tá? Então, vou parar aqui, então. Tá? Aqui tem um monte de referências que eu coloquei aqui. Tá? Então, eu vou parar aqui, então, abrir lá para as perguntas. Bom, a gente vai ter à tarde, então, o tutorial, né? O pessoal botou na página do SBPO, né? Botou as instruções, né? Botou lá as instruções, né? Então, vamos abrir então para as perguntas. Muito obrigado, professor Show. Alguém tem alguma pergunta, gente? Na parte você falou que tem dois tipos de variáveis, né? Não é variável, é de restrição, tipo a janela de tempo e mais alguma coisa. Tem dois tipos de variável. A gente tem vamos lá. A gente tem a variável mapeada e a variável não mapeada. Então, o exemplo de variável aqui, por exemplo, nesse problema, a gente tem dois conjuntos de variáveis no top. A gente tem a variável de arco, que diz se o veículo passou nesse arco, e tem essas variáveis aqui que diz se o cliente ele é visitado ou não. Sendo que essas variáveis aqui são mapeadas, mas as variáveis x aqui são mapeadas, mas as y não são mapeadas, né? E o que isso significa, né? As variáveis mapeadas, elas vão ser substituídas, né? Elas vão ser associadas a caminho. Então, cada variável mapeada, ela é sempre substituída por uma soma de variáveis lambda, né? E a variável mapeada, não. Então, na hora que a gente está resolvendo, então a variável x ela é substituída, ela desaparece aqui, e a variável y ela continua. Então, internamente, o que o VRP Solver está resolvendo? Ele está resolvendo uma formulação que tem uma variável lambda para cada possível caminho naquele grafo, mas ele mantém essas variáveis y que foram criadas aqui. Né? Então, essa que seria a diferença entre variável mapeada e variável não mapeada. Então, vindo aqui lá para o início. Então, a gente vai definir as variáveis, uma parte delas vai ser mapeada e uma parte não vai ser mapeada. Então, aqui, né? Então, as variáveis x, o x é um nome qualquer, né? Na verdade, tem variável mapeada e variável não mapeada. As variáveis mapeadas são as variáveis que têm uma definição equivalente em termos das variáveis de caminhos, que são as variáveis lambda, né? E aí, por isso, são as variáveis que vão ser substituídas internamente. Mas as variáveis mapeadas, elas são muito importantes, né? Porque a função objetivo, ela está definida, parte da função objetivo, ou toda, né, típica, está definida em cima delas. Essas restrições aqui estão definidas em cima delas aqui, né?
Então, isso aqui que a gente tem, isso aqui é um MIP qualquer, né? A gente não assume nenhuma estrutura aqui, né? Isso aqui pode ser o tipo de restrição que você quiser, a função objetivo que você quiser. O que a gente está adicionando, vamos dizer assim, ao modelo MIP, ao modelo do Ciplex, ao modelo do Gurobi? A gente está adicionando isso aqui. A gente está adicionando essa possibilidade de você definir que parte das suas variáveis tem que ser uma soma de variáveis que representam caminhos num determinado grafo. Então, é isso que a gente está adicionando ao resolvedor, né? ao que seria um MIP solver normal. Certo, muito obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Professor Shoa, queria perguntar uma pergunta. Parabéns, muito parabéns pela apresentação e realmente o que vocês estão construindo é muito bonito. Provavelmente vocês criaram essa metodologia, né, essa sistematização de construção do modelo para geração de colunas, baseado em vários estudos que vocês fizeram, mas vocês já tiveram a oportunidade de, ao mapear um modelo tradicional clássico para o metodologia de vocês, e quando perceberam o modelo gerado, ele era igual ao da literatura, assim, como surpresa, caramba, foi igual ao que alguém criou. Alguém, por inspiração, criou, a nossa sistematização está criando automaticamente. Vocês já tiveram essa surpresa? Sim, não tem vários casos acontece exatamente isso, Gilberto. Por exemplo, aqui mesmo aqui no CVRP, né, quando a gente pega esse aqui, né, esse nosso modelo aqui, e aí internamente ele faz essa transformação aqui, isso aqui ele é praticamente igual à formulação do set partitioning do Balinsky Quant de 64. Só que a formulação do set partitioning aqui, ele botaria aqui igual a 1, né? Ele seria essa restrição aqui, essas restrições aqui divididas por 2, né? Então, isso que a gente começou como sendo restrição de grau, acabou virando uma coisa que é exatamente equivalente à formulação do Balinsky. O que é a formulação do Balinsky, né? A formulação do Balinsky você tem uma variável para cada rota, o custo da variável é o custo da rota, e aí você tem uma restrição dizendo que cada cliente está em exatamente uma das rotas, né? É um set partition, restrições aqui igual a 1, né? Isso aqui que a gente faz, fazendo esse caminho todo, né, ele cai exatamente nisso, né? E aqui também, né, no Beam Packing, aqui, a gente faz essa construção toda e, no final, a gente chega num modelo que é exatamente o modelo do Gil-Montgomery, lá de 1961, que eu tenho uma variável, então, para cada possível maneira de encher lá uma caixa e as restrições dizendo que cada item tem que estar em exatamente uma caixa. Então, isso acontece sim, acontece com certa frequência mesmo. Mas a vantagem de você fazer isso usando o VRP Solver é que, na hora de resolver isso aqui, ele vai usar recursos muito modernos, né? Então, para resolver um problema desse aqui de Beam Packing, ele não vai fazer só a geração de colunas lá, que já é conhecida há muito tempo. Ele vai botar cortes, né? Determinados cortes sofisticados, a corte de rank 1, ele vai fazer enumeração, ele vai fazer um monte de recurso. Então, por isso que, apesar de você estar usando um código que não é especializado para esse tipo de problema, você consegue ter resultados competitivos com os melhores softwares disponíveis hoje em dia só para esse problema, né? Porque você está trazendo uma tecnologia que foi desenvolvida ao longo dos últimos 15 anos no roteamento de veículos, você está trazendo para esse teu problema. Certo, muito obrigado, Gilberto, pela pergunta. Acho que não tem mais nenhuma pergunta não, né? Mais alguém? Bom, eu corri aqui, né, para o negócio, para não faltar tempo, acabou sobrando.
Tem mais foi alguma mais pergunta? certinho. Bom, gente, então, deixa eu falar aqui um pouquinho, só para terminar, né? Então, a gente vai ter hoje à tarde lá o tutorial, né? Vai ser bem básico, né? A gente tem pouco tempo. É basicamente, quer dizer, os meninos da Teobaldo lá vão mostrar, né, basicamente, como é que você usa, né? Não vai dar tempo de fazer. Mas é uma ferramenta que, assim, que eu acho interessante, né? Ela eu acho muito pouco usada ainda, muito pouca gente no nosso site lá já teve uns 700 downloads, né? Mas o número de pessoas realmente usando não é tão grande assim. Não dá nem para comparar lá com o Python lá do Haroldo, do Túlio, né? Não dá nem para comparar, né? Mas assim, é uma coisa interessante porque o VR Pessoa dá muito espaço para a criatividade do usuário, né? Você pegar um problema mais complexo e você jogar aí dentro não é uma coisa que está pronta. Você tem que pensar, né? A gente mesmo fazendo os nossos trabalhos, a gente tenta um modelo, depois tenta um segundo, depois tenta um terceiro, até chegar numa coisa que tem um desempenho bom. Então, assim, o VR Pessoa, ele é uma ferramenta legal para você fazer pesquisa, né? Tem muito espaço para... E, é claro, quer dizer, a pessoa querendo, ela pode se juntar ao grupo, né? Se ela gostar, né? Quiser participar do desenvolvimento, quiser ver como é que funciona por dentro, como é que é sempre bem-vindo, né? A pessoa querer participar, então. Tá? Bom, então acho que é isso, né? Vou agradecer então a todos então a presença aí de vocês.